O último ano não foi fácil, foi pesado, até que na segunda-feira passada aprove ao Senhor chamar a sua maior glória a vida da Mara Sueli Razeira Dallagnolo. Ela nos deixou aos 59 anos de idade, depois de passar por um processo de enfermidade tão difícil. E está aqui o Lauri, seu querido esposo, estão aqui as filhas, Tatiane, Aline e seus demais familiares. Cadê a Vitória? Foi lá atrás? Tá? A Tati saiu com a Vitória um pouquinho, né? Ainda há 3 meses, eu acho, um pouco mais, a Mara fez um esforço muito grande, veio aqui no culto para participar do batizado da Vitória. Veio até com sua máscara para poder não se contaminar. Um esforço gigantesco. E lutou o que pôde. E como nós dissemos na ocasião do seu sepultamento, ela foi uma batalhadora e ela não foi vencida. Aprove ao Senhor dizer: tá bom, chega. Eu tenho para você um paraíso. Eu tenho para você uma glória celestial. Eu tenho para você o fruto da sua dedicação, da sua consagração ao Senhor. Mas fica no nosso coração a dor, a saudade, e como nós dissemos no culto da despedida, a saudade é o amor que fica. Então o que fica é bom. Ter saudade não é ruim. E nós queremos orar mais uma vez por esta família querida, dando graças a Deus pela preciosa vida da Mara, que serviu a Deus, que deixa uma herança espiritual, que deixa uma história de vida, que foi uma mãe incansável, uma esposa maravilhosa, uma avó mais recente também, se dedicando nesta nova lide, profissional, de gabarito, e que agora vai ficar na memória do nosso coração, como alguém muito especial. Então nós vamos curvar as nossas frontes, vamos ter um momento de oração silenciosa, vamos orar pela família, o coral vai cantar um hino e depois nós vamos orar, fazendo a oração de entrega. Ó Senhor, nesse momento nós queremos dedicar o
nosso coração diante de Ti, como fez o salmista, dizendo que a nossa alma tem sede do Senhor. E quão sequiosos nós somos sem o Senhor. O Senhor é a água viva. O Senhor faz transbordar o rio de água viva. E o faz de dentro para fora, de tal maneira que o Senhor se instala como fonte a jorrar para a vida eterna. Nós colocamos a vida de cada um dos Teus filhos nesta hora sobre o Teu altar de graça, na certeza de que o Senhor pode suprir cada uma das nossas necessidades, necessidades imediatas, necessidades existenciais, necessidades que nós nem conhecemos, porque o Senhor é provisão absoluta. E queremos muito especialmente colocar o coração daqueles que sentem a dor da partida, a separação tão forte. Lembramos-nos com carinho da vida preciosa de nossa irmã Mara. Aquilo que ela representou no seio desta igreja, da família, da nossa sociedade. Que fique residindo em cada um de nós a melhor lembrança. E gratidão ao Senhor pela experiência do convívio. Por tudo aquilo que foi marcante na nossa vida a partir da sua história. Mas que o Senhor esteja consolando o coração de Lauri, de suas filhas, de todos os familiares. Que o Senhor revele, ó Deus, a Tua misericórdia nessa hora para sustentar um tempo de dor, de aflição, mas o Senhor há de fazer triunfar no coração desses Teus filhos a alegria do Senhor que suplanta toda e qualquer tristeza. Agora queremos, ó Deus, irmanados no amor de Jesus como uma grande família, família de Deus, entrelaçarmos as mãos e juntos orarmos, como Jesus nos ensinou, todos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podeis sentar. Bom dia, igreja. Esse é um momento muito especial e que em Malaquias 3:10 nos traz uma palavra muito importante para esse momento, em que o subtítulo colocado na Bíblia é o roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. Mas aí no versículo 10, ele diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. A gente assiste na televisão, escuta no rádio, se falar tanto em crise nesse momento, mas Deus não está em crise, a fidelidade do Senhor continua firme, e nós como crentes no Senhor, temos que continuar fiéis a Ele, mesmo nesse momento de crise. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês, que tem acontecido. Por exemplo, nós tivemos numa das obras da igreja, que é a nossa creche Miriam, meliantes que entraram lá e roubaram e acabaram dando algum prejuízo para a creche. Isso gerou maiores despesas para a creche. No vendaval do mês passado, aí que teve a tempestade em Curitiba, lá em Colombo, o lar das crianças, tiveram a oportunidade de ver as fotos, muita coisa lá foi destruída lá no lar. Um outro exemplo, nos nossos missionários, que é uma obra muito forte da igreja, quando a gente está falando, de crise, de dólar, quando você tinha $1 a 2, você mandava um valor, chegava um valor para os missionários. O Jordão sabe bem isso, Hoje ele está 4, chega a metade do valor lá, só para eles. Então, tem crises, tem dificuldades, mas o nosso Deus é fiel. E Ele quer usar você, Ele quer usar a mim para fazer essa obra. Ele não precisa da gente, mas Ele quer usar a gente. E aí a gente tem muita oportunidade para isso. Então esse é o momento para a gente ser fiel e ainda dar um passo a mais, fazer uma segunda milha. E Deus está dizendo aqui, Ele derrama bênção sobre nós. E esse é o momento que eu quero que
aproveite para compartilhar enquanto os nossos irmãos diáconos façam a coleta dos dízimos e das nossas ofertas. E nós vamos cantar o hino 65, Louvor. Dai graças todos vós a Deus humildemente, milagres fez por nós neste universo ingente, pois vós deveis saber que muitos bens nos deu, que pelo seu poder nos dê a luz do céu. Ó Deus da redenção, nos queira dar na vida alegre coração e auxílio em toda a vida. Mantenha-nos de pé por seu imenso amor e nos conserve a fé em Cristo Salvador. Exaltação, louvor ao Pai e ao Filho amado e ao bom Consolador que foi dos céus mandado, ao grande Trino Deus na encarnação. A igreja fica de pé, as crianças podem vir aqui na frente. A igreja universal. Enquanto os diáconos estão chegando, deixa eu fazer um convite. Domingo que vem nós temos o nosso almoço tradicional em prol das crianças do lar. Então, um convite a todos para estar conosco nesse almoço. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é fiel, o Senhor é Criador de todas as coisas, o Senhor foi fiel ontem, o Senhor é fiel hoje e será fiel para sempre. Nós cremos nisso, Senhor, e é por isso que nós estamos em paz, porque toda obra que essa igreja faz é para Ti, Senhor, e nós sabemos que a vitória já foi decretada na morte da cruz, que é o nosso Senhor e Salvador, Senhor. Nós agradecemos porque essa igreja tem sido fiel, Senhor. Essa igreja tem feito muitas obras, Senhor, graças ao que cada um dos irmãos, cada um das famílias tem trazido aqui, Senhor. E nesse momento, Senhor, nós queremos agradecer por cada uma dessas famílias, mas nós também, Senhor, queremos desafiar a cada uma das famílias aqui, que continuem trazendo, Senhor, a sua casa, a casa do tesouro, o valor para que a sua obra continue sendo feita, Senhor. Tantas pessoas que precisam ser alcançadas, tanto na obra missionária, na obra social, na manutenção da sua casa, Senhor. E é confiantes em Ti, no nome do Teu Filho Jesus, o Senhor e Salvador, que nós Te pedimos e agradecemos, Senhor. Amém. Porque
vencedores por aquele que nos amou. Porque nem morte, nem vida, nem anjos, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, de Deus. O amor de Deus, o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Bom dia. Um prazer muito grande poder estar aqui com vocês essa manhã, compartilhando um pouco do que Deus tem feito através da nossa família lá na Islândia, país onde nós servimos o Senhor. Eu tenho um carinho muito grande por Curitiba. Curitiba representou uma fase na minha vida, na minha adolescência, que todo mês de julho nós tínhamos o Campeonato Brasileiro de Inverno de natação aqui em Curitiba. Então eu nadava em São Paulo, nadava pelo Clube Hebraica, depois Pinheiros e tal. E todo julho nós íamos competir o inverno aqui. E eu lembro que nós ficávamos no hotel, no Calçadão, no Central lá, aqui em Curitiba, né, no Calçadão Central. E na primeira noite de competição você nunca dorme, porque está ansioso e tal, aquelas coisas. E tinha um rapaz que tocava saxofone de madrugada no centro. Alguém ouviu falar nisso ou não? Já? Opa, então eu lembro das madrugadas frias aqui de julho, às 2 horas da manhã, tentando dormir e ouvindo o músico tocando as músicas lindas de saxofone. Então, durante 7 anos, Curitiba representou para mim um inverno feliz. Mal sabia eu que Deus estava me mandando para uma terra onde o inverno é eterno lá, né? Queridos, primeiro momento eu vou falar um pouco do nosso ministério na Islândia e depois nós vamos fazer uma rápida meditação bíblica. Vocês, os irmãos, podem ver aí, minha esposa, eu e minha esposa, o nome dela é Valéria, ela é fisioterapeuta e ela serve o Senhor na igreja local e como fisioterapeuta na Islândia também. Esqueci que eu estou com o controle remoto aqui, está pensando. Tá. Nós temos 3 filhas, tenho 3 filhas. As 2 da esquerda são gêmeas, a Paula e a Alana. A Alana é casada e lá ela é a caçula que mora com a gente até hoje lá na Islândia. Nós temos uma netinha, que é a filha da Alana, Sofia, que tem 2 anos de idade. A Alana hoje mudou, mora em Nova York. Então, na verdade, nós temos aqui no Brasil somente uma filha, Paula, que não vê a hora de se juntar com a gente lá na Islândia. A Islândia é esse país aí no norte, é uma ilha que fica já dentro dos limites do Polo Norte, né? Ali é o Círculo Polar Ártico e a linha do Polo Norte, lá ela corta o norte da Islândia. Então, nosso clima é influenciado, é um clima polar, influenciado pelas geleiras do Polo Norte. A posição geográfica da Islândia, por ser tão norte, ela recebe influência um pouco diferente da nossa, do clima aqui. Por exemplo, o nosso sol fica na linha do Equador, mais ou menos. Então, no verão, você pisa na sua sombra. Você tem sombra ali aos meio-dia, você tem a sombra lá. Lá na Islândia é diferente. O sol nunca chega a pino. Ele está sempre no horizonte. Então, nós temos 2 dias importantes no calendário islandês. Nós temos dia 21 de junho, que é o solstício de verão, dia mais longo do ano, e 21 de dezembro, que é o solstício de inverno, o dia mais curto do ano. Então, do dia 21 de junho para 21 de janeiro, o sol se põe 7 minutos mais cedo todo dia, até não nascer mais. E depois, ao contrário, ele nasce 7 minutos mais cedo, até não se pôr mais.
Então isso gera uma crise orgânica para nós que não estamos acostumados. No verão acontece isso com o sol. Ele sobe, chega meio-dia, ele começa a descer, mas no horizonte sempre, descer. Aí, na hora que dá meia-noite, ele está ali laranjinha, no horizonte. Aí sobe de novo. Na verdade, o sol fica dando volta no céu, no verão, ele não se põe. Então, essa foto eu tirei da janela da minha casa, é o sol da meia-noite. É o famoso sol da meia-noite que nós temos lá na Islândia. E essa foto minha filha mandou, mas não mandou esse ano, era verão lá, e o verão esse ano teve um dia que o sol bombou, esquentou mesmo, chegou a 13 graus. Então os irmãos estão reclamando aí do friozinho. Esse verão foi triste. E o problema lá não é nem só o frio, o problema é vento, venta demais lá. Esse é o nosso verão. O inverno é o contrário, gente. O inverno o sol não nasce. Então, quando o céu está assim muito limpo, que você consegue ver as estrelas, tudo, você vê esse alvorecer no horizonte, dia 21 de dezembro, você vê isso. Então, na verdade, você passa um mês e pouco antes de dezembro, novembro, metade de novembro até dia 21 de dezembro, depois passa até mais ou menos metade de janeiro, final de janeiro, na noite, as noites eternas, né? E é aí que começa a complicação, né? Enquanto está tudo sol, tudo claro, você acerta o seu horário do relógio, vai dormir às 10 horas da noite, com o maior sol lá fora, fecha tudo, escurece o quarto e vai dormir. Mas quando chega no inverno, qualquer hora do dia é noite. Então você sai a meio-dia, está escuro. Você sai às 3 horas da tarde, está escuro. É tudo escuro. E por causa da deficiência da vitamina D no seu organismo, você tem a propensão à depressão. Então você começa a ter sintomas de tristeza, de letargia, não quer sair da cama, coisa. Então o povo islandês, o povo nórdico, de modo geral, sofre de depressão. Outra coisa que a gente vê também às noites são as auroras boreais, né? São as luzes do norte, que eles chamam, que é um fenômeno que tem a ver com a angulação do raio solar que bate, reflete na atmosfera e causa esse efeito fluorescente. Então, as noites lá são longas, mas a gente consegue ver beleza nas coisas ainda, né? O inverno na Islândia é um inverno não tão rigoroso, porque a gente sob a influência das correntes marítimas, ali, que é principalmente a corrente que vem do Golfo, do México, ela sobe, chega na Islândia, ela começa a descer novamente. Mas chega lá, menos 28, menos 30, e tem locais da ilha que chega até menos 40. Mas são locais não habitáveis, porque o custo de aquecimento passa a se tornar muito alto. Então, uma média da cidade onde eu moro, no inverno, é mais ou menos de menos 7 negativo, né? Mas o frio, como eu falei para vocês, é uma coisa que não incomoda muito. O que incomoda realmente é o vento. Então, você está numa temperatura menos 5, mas não está ventando, o organismo acostuma. Então, a gente sai lá com um agasalho, com um moletom qualquer, sai, anda na rua, vai para a escola, vai trabalhar, essas coisas tudo. Mas se entra o vento, a coisa complica, porque ele potencializa o frio, né? Então, a coisa fica dividida. A posição geográfica da Islândia é peculiar. A Islândia está, não sei se vocês conseguem ver uma ilha desenhada em cima em perspectiva, a Islândia está situada em cima de duas placas tectônicas, a placa da Europa e a placa da América. Então, na verdade, a Islândia, metade da Islândia é europeia e metade da Islândia é americana. E se você ver o outro slide, existe uma fenda, não, pode voltar, uma fenda, uma trinca, uma rachadura. O país ele é trincado, tem uma fenda de ponta a ponta no país. Toda vez que você sai de leste para oeste, você cruza essa fenda. E essa fenda ela vai estar se abrindo, ela chega a abrir a 1 metro de distância por ano. O pessoal brinca, fala lá comigo que daqui a 1 milhão de anos vai estar o tamanho do Brasil, né? Eu duvido muito, mas talvez esteja. E essas trincas, essas fendas, muitas delas se enchem de água, né? E formam lagos, e formam uma coisa muito bonita, né? De se ver. Por causa dessa localização geográfica da Islândia, nós estamos muito suscetíveis a vulcões. Então, eu estou há 11 anos e meio lá, 11 anos e pouco lá, e já presenciei 6 grandes erupções vulcânicas, fora as pequenininhas e tal, mas 6 grandes erupções vulcânicas. Uma das grandes foi aquele vulcão que fechou os aeroportos da Europa,
né, o tal vulcão com nome complicado, lá, Eyjafjallajökull, né, que nem eles mesmos conseguem falar direito isso aí. Mas foi um vulcão que estava a 10 quilômetros de distância da minha casa, do lado da igreja. A igreja estava mais ou menos a uns 2 quilômetros de distância da nossa igreja, e toda vez que estava soprando as cinzas para a Europa, que estava fechando os aeroportos, a gente estava feliz e alegre. Mas toda vez que mudava o vento e as cinzas vinham para cima da cidade, aí tornava o caos, né? Ficamos 2 dias na noite ali com quase meio metro de cinza, precisando vedar as casas com fita durex, janelas e pó, tudo para que não entrasse Outro vulcão interessante também é um que ficou 6 meses em erupção o ano passado. E esse vulcão, ele tinha 1,2 km de comprimento. Ele era uma trinca. E durante esses 6 meses ele construiu uma montanha de 300 metros de altura. É engraçado que muitas vezes a gente ouve falar, os evolucionistas falar que precisa não sei quantos milhões de anos, tal, não sei o que lá. Esse construiu uma montanha de 300 metros em 6 meses. Próximo. E a Islândia é o único lugar do planeta onde você consegue ver vulcão, geleira, aquele negócio que está para cá, daquela luz amarela, é uma geleira, uma glacial, e a aurora boreal. Então é o único lugar do planeta que você consegue ver uma glacial, gelo, fogo e a aurora boreal ao mesmo tempo. Outra coisa interessante lá na geografia do planeta são os geysers, né? Por causa do subsolo ser quente, a água que infiltra de chuvas e neve, tudo, ela chega lá embaixo e ela esquenta por causa da pressão a 800 graus de temperatura. Então ela procura um lugar para escapar, para subir por causa da pressão. E quando ela acha uma fenda, uma trinca, uma rachadura, eles chamam de chaminés, né? Ela vem subindo e explodindo por causa da pressão e da temperatura. Então ela chega lá em cima e dá esse jorro de 50, 80 até 100 metros de altura a cada 3 minutos. Então são coisas bem interessantes. Próximo. Eu não sei se vocês conseguem ver esses pontinhos vermelhos, esses pontinhos coloridos no mapa da Islândia, são terremotos. Por causa disso, toda essa atividade vulcânica subterrânea, nós temos muito terremoto lá. Antes do Eyjafjallajökull explodir, vulcãozinho perto de casa lá, nós tivemos uma média de 1.500 tremores de terra por dia na última semana. Então já tremia tanto que você não sabia se era você que estava mal, se era a terra que está tremendo. Mas são tremores a menos, né? Escala 4, escala 3,5, escala 5. Mas quando eles são na superfície, você sente, né? Próximo. Grande dificuldade de nós missionários em muitos países que nós vamos é a língua, né? Esse é o Fadivor, né? É o Pai Nosso em islandês. É o Fadivor, Pai Nosso. E durante esses 11 anos que eu moro na Islândia, eu aprendi a língua, falo a língua, mas não consigo pregar e nem escrever o islandês. Porque o islandês, a língua islandesa, ela é uma língua onde o substantivo declina que nem o nosso verbo. Então, eles têm um verbo que declina, né, aquelas conjugações, passado, presente, futuro, caso adjetivo, subjuntivo, aquelas coisas tudo, para o verbo. E o substantivo, nome de pessoa, nome de coisas, é masculino, feminino, singular, plural, na maioria das vezes. Lá não, lá o nome é conjugado também, o nome das coisas, os substantivos, adjetivos. Então, eu estava conversando com o pastor, por exemplo, o nome da minha filha, Laila. Se eu me perguntar qual é o nome dela, eu vou falar é Laila. Mas se eu estiver falando dela, eu estou falando da Lailu. Se eu estou falando uma coisa que ela fez no passado, é Lok. E se eu estiver falando, e assim vai. E muitas vezes o nome da pessoa não deriva no mesmo tempo que o verbo da sentença. Então, gente... Então, para falar a verdade para vocês, eu meio que desisti da língua islandesa, mas foi uma coisa muito interessante conhecer uma língua nórdica. Próximo. Oi? Pois não, pode perguntar, irmão. Eu não vou abordar a alimentação aqui por causa do nosso tempo, mas o islandês, a priori, ele come muito peixe, carneiro, cavalo,
E a carne de cavalo é deliciosa, cavalo. Come baleia e uns passarinhos que tem na ilha, que eles chamam de lundi, né, que é o puffins, que é um papagaio do mar. Ele parece um pinguinzinho que voa, pequenininho, mas ele tem um bico colorido, todo listado, colorido, muito bonito, né? E eles têm uma maneira de processar a alimentação dele para guardar por meses no leite azedo. Então eles tiram o coalho do leite azedo e o soro que sobra, eles enfiam o resto da carne, essas coisas que você não come. Então é muito normal você chegar numa casa de família e ele te receber com a cabeça do carneiro cozida no seu prato, com os restos de partes de carneiro nesse soro azedo, que nós estamos na igreja, não vou falar nem as partes que são, mas que você olha e fala assim, Senhor, tenha misericórdia, né? Então o que você faz, irmão, não visita ninguém, evita problema, chama para sua casa e prepara uma pizza lá que está melhor. A questão da Islândia é que a Islândia é um país pequeno, gente. É uma ilha, mais ou menos o estado de São Paulo, um pouquinho maior, mas tem somente 330 mil habitantes. É uma ilha pequena. E dessa população, menos de 1% são evangélicos. A Islândia é um país luterano, e a igreja luterana, nos países tradicionais, países nórdicos, e a Alemanha até pouco tempo atrás era, também não tenho certeza se é hoje, a igreja era vinculada ao Estado. Ou seja, na Islândia, a igreja funciona como cartório do Estado. Então, todo mundo que nasce é registrado, a certidão de nascimento é tirada na hora do batismo pelo pastor. Então, ele faz a certidão de nascimento, a certidão de casamento, o divórcio, se houver, e a certidão de óbito. É a igreja que emite. É a igreja que dá um número, o RG, que eles chamam de Kenitala lá, né? O RG é a igreja que emite. Então, ela funciona como cartório. Então, na verdade, todo mundo que nasce na Islândia se julga luterano. Por quê? Porque foi registrado na igreja luterana. Então, não precisa mais frequentar a igreja. Então, nós fomos trabalhar lá com revitalização de igrejas, né? E aconteceu uma coisa muito interessante, porque nos países luteranos, o dízimo é descontado da sua folha de pagamento. É 2,5% mais ou menos que eles descontam do dízimo, do seu pagamento. Mas se você não concordar, você escreve uma carta para o Estado e fala assim, olha, não quero pagar o dízimo mais. O Estado de respeito não retira mais. Só que quando você trabalha numa igreja que é evangélica, uma igreja livre, a frikirkja, ou seja, não é luterana, é o resto, aí como é que você faz para recolher o dízimo? A pessoa é salva, você prega o evangelho, a pessoa ouve, é salva e vem para a igreja. Aí você começa a ensinar sobre o dízimo. Ela vira para você e fala, espera aí, eu dava 2,5% para o Estado, agora eu tenho que dar 10%? Então o negócio é continuar dando 2,5% no Estado que eu saio no lucro. Então existem algumas coisas complicadas, né, que tem a ver com a igreja local, com a igreja reformada, ou a igreja livre, e a coisa da doutrina em si, né? Próximo, por gentileza. Eu tive, meu ministério durante esses 11 anos de Islândia foi de revitalizar uma comunidade rural, uma igrejinha, uma área de fazendas, que ficava perto de uma cidade onde eu moro, chamada Kolsfjall, que tem 800 habitantes só. Você fala, nossa, mas... E qual o tamanho da igreja? A igreja eu cheguei, tinham 2 famílias, e nós estamos saindo, a igreja tem 35 membros. Gente, pasme, 35 membros, que muitas vezes é uma célula aqui, é uma igreja bem estruturada nesses países. Na França, para onde nós estamos indo, são poucas igrejas que têm 35 membros. Então, é uma igreja que saiu bem estruturada. E nós montamos um seminário nessa igreja. Nós montamos um seminário virtual. Temos aí mais de 100 disciplinas em doutrinas, feitas em áudio e vídeo, para o seminário. E esse ano, o seminário recebeu 30 e poucos alunos, 9 islandeses e outros do Canadá, da Inglaterra e alguns da França. Então, foi um momento muito legal que nós passamos. Outra coisa que eles não têm lá é a escola dominical. Então, a minha filha caçula, ela foi alfabetizada em islandês. Então, ela não lê nem escreve português. Ela foi alfabetizada em islandês. E a minha esposa, as duas se uniram, a Laila e a Valéria, e traduziram todo o nosso material, que é um material excelente, né, da Igreja Presbiteriana de Escola Dominical.
Então, hoje, esse material está sendo usado em outras igrejas. Né? Foi um trabalho muito legal que elas fizeram nesses 6 anos e continuam fazendo. Nós tivemos também, nesse período, a felicidade de trabalhar com uma ONG local, que a dona era evangélica. E nós, através dessa ONG, nós fizemos um trabalho na África, de plantação de igrejas e plantação de escolas. Então, hoje nós temos, da Islândia, dessa igrejinha de 35 membros, através desse sistema de apadrinhar crianças à distância, nós temos 2.800 crianças na África, em 7 países. Nós tínhamos em 8, perdemos uma escola para o Talibã, lá no Mali, no deserto. Então, nós temos 7 escolas hoje, com 2.800 crianças na África. Essa é a nossa escola, né, uma delas, que hoje, na verdade, ela é uma base missionária, tem 500 e poucas crianças na escola. Ela é inserida numa comunidade totalmente muçulmana e tem uma igreja com 300 membros dessa comunidade já. Deus tem abençoado demais esse trabalho com as comunidades. Depois desses 11 anos de Islândia, Deus está nos desafiando agora para fazer o mesmo trabalho de revitalização de igreja na França. Então, nós estamos indo com a parceria com a Igreja Reformada Francesa, desenvolver o trabalho nas igrejas locais lá. A Igreja Reformada Francesa, para o presbitério que nós estamos indo, para o sul da ilha, elas têm 64 igrejas com 40 pastores, sendo que desses 40 pastores, 20 já são jubilados. Então, na verdade, sobra aí mais uma média de 3 igrejas para cada pastor na ativa lá. Então, pastores pregam em 3, 4 igrejas, lugares diferentes, num domingo, e tem igrejas que só abrem uma vez por mês. Então, nosso desafio é trabalhar com essas igrejas, né? Trabalhar na revitalização de igrejas. Outra coisa que tem acontecido muito que tem dificuldade demais, é que a França é um país completamente secular. Então, o país tem 60 e poucos milhões de habitantes, e menos de 1%, estima-se 0,8% da população só é a população evangélica. E aí você coloca todos os grupos evangélicos juntos, né? Pentecostais, reformados, próximo. Outra coisa que está acontecendo demais, que os irmãos têm acompanhado na televisão, é o crescimento do Islã nesses países, né? Através da imigração ilegal, através dos refugiados que estão chegando agora. Gente, são 2 povos diferentes. Só um parênteses aqui, para nós termos isso aqui um pouco claro, que muitas vezes a gente confunde as duas coisas. Próximos slides. Existe 2 populações migrando, de muçulmanos migrando para a Europa. Um são os refugiados de guerra, que estão vindo da Síria, os refugiados de guerra. Então, eles cruzam a Hungria, essas coisas, para chegar na Europa. E outros são os nortes africanos, que estão invadindo, estão atravessando o Mediterrâneo de barquinho para chegar na Europa. Esse pessoal do norte da África, eles estão vindo para desestabilizar a Europa. Eles vêm para trazer o Islã para a Europa. É diferente do pessoal que está fugindo da guerra, que esses realmente estão fugindo da guerra e precisam de ajuda. Tá? Quando o norte africano chega na França, a língua mais falada no norte da África é o francês. Então, ele chega na Europa e ele dá um jeito de acabar na França, por causa da língua materna, a língua que ele se identifica, a língua dele. Então, 30 e poucos por cento, que era o slide anterior, 30 e poucos por cento acaba na França. Então, toda essa imigração legal e ilegal, 30% acaba na França. Então, nós estamos com esse problema da imigração legal, o que tem gerado um racismo enorme, o que tem gerado um mal-estar entre os franceses. Por quê? Porque eles vêm para trazer o Islã, eles não vêm para se adaptar à cultura e eles não vêm para contribuir, participar. Muito pelo contrário, eles acabam se encostando no sistema. O muçulmano africano tem 4 esposas, 2, 3 filhos com 4 esposas, então ele acaba, depois de anos, conseguindo trazer todas as esposas e filhos legalmente para a França e acaba se encostando no sistema, porque a ajuda de custo, por causa dos números de filhos na Europa, dos governos, é alta. Então, ele recebe tanta ajuda de custo que ele não precisa trabalhar mais. Então, isso para o francês, para o europeu que trabalha, isso é uma afronta para eles. Então, ele começa a enxergar o imigrante legal como um parasita.
E, infelizmente, tem surgido um racismo, está começando a haver um burburinho no país contra isso, né? O próximo ano vai haver eleições na França, né? Mais um, sabe? E o país que está crescendo mais nas pesquisas, né? Nas pesquisas de partidos, acho que é o partido da extrema-direita, que está pregando a França de volta para os franceses, né? Não queremos mais imigrantes. Então está começando a haver um ódio, está começando a haver um racismo contra o imigrante, um sentimento que não havia desde a Segunda Guerra Mundial. Então é para lá que nós estamos indo, gente. Nós estamos saindo de um país que é seguro, de um país que é tranquilo, que um país que é difícil por causa do clima, cultura, essas coisas, mas estamos agora mergulhando num país onde que nós não sabemos muito bem nem como vamos lidar, porque a igreja local não se posicionou dentro desse horizonte novo no país, né? E o meu propósito aqui nessa manhã é falar em parceria. Pedir primeiramente que os irmãos, primeiramente me apresentar, para os irmãos me conhecerem, e depois uma parceria meio de amizade, trocar e-mails, Facebook, perguntar o que está acontecendo, a gente manda carta, essas coisas. Segunda parceria muito importante para o missionário no campo é a questão da oração. Não existe missão sem oração, gente. E o missionário, muitas vezes, ele está lá, mas ele precisa ser sustentado pela igreja local em oração, porque acontecem coisas, problemas, que muitas vezes fogem do nosso controle. Nós não sabemos como lidar, e a gente precisa da misericórdia de Deus mesmo. Então, nós precisamos estar cobertos com a oração, a intercessão dos irmãos, né? E a última é que nós somos obreiros de tempo integral. Nós passamos nas igrejas e pedimos a parceria financeira também para os nossos projetos. Queridos, eu queria compartilhar uma palavra com vocês aqui, porque toda vez que nós falamos e damos palestras sobre a nossa missão lá no norte, a pergunta que mais vem, a pergunta mais frequente está sobre o nosso chamado missionário. Mas como é que Deus chamou? Fala um pouquinho do seu chamado ministerial. Como assim, né? Por que Islândia? Como é que Deus falou com você? E eu queria ver rapidinho aqui como Deus chamou Moisés, como foi o chamado missionário de Moisés, que está lá no livro de Êxodos, capítulo 3. Moisés aqui já está com 40 anos de idade, mais de 40, está com 80 anos de idade. Com 40 anos ele foge do Egito, porque acaba matando uma pessoa lá para o ocidente e tal, foge para o Egito e passa 40 anos no deserto. Então, no capítulo 3, no verso 1, nós vemos Moisés apacentando o rebanho de seu sogro, do Jetro, e ele leva esse rebanho para o lado ocidental do deserto, e chegando ao monte de Deus, o Horebe. Verso 2, e apareceu-lhe o anjo do Senhor, quer dizer, não foi um anjo qualquer, foi o anjo do Senhor, apareceu numa chama de fogo no meio da sarça, e Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei lá e verei essa grande maravilha, que essa sarça não se queima. E vendo o Senhor, que Moisés voltava para ver, Deus, do meio da sarça, chama e disse, Moisés, Moisés. É interessante nós vermos aqui, gente, que Deus chama Moisés pelo nome. Deus nos chama pelo nome. O que significa uma pessoa te conhecer, você, pelo seu nome? Quer dizer que ele te conhece pessoalmente, ele conhece a sua história, ele conhece com um certo grau de intimidade, ele sabe quem você é, ele sabe de onde que você veio, ele te conhece pelo próprio nome. Então, Deus que te chama é o Deus que te conhece, que participa da sua história. Não é um Deus alienado, não é um Deus à parte das coisas. Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. Verso 5, Deus continuou, não te chegues para cá, Moisés, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que pisa é terra santa. Ou seja, o que santificou aquele local não foi uma posição cósmica lá que fez daquele lugar santo a moradia de Deus, então vamos para lá orar porque ali é santo. Não. O que santificou aquele lugar foi a presença de Deus. Deus estava lá, o local é santo. Deus saiu, o local deixa de ser santo. É a mesma coisa nós.
O que nos torna santo não é o meu comportamento, tentar ser bonzinho, tentar acertar as coisas, tentar não fazer coisa errada, não. O que me torna santo é a presença de Deus na minha vida. O que te torna santo é a presença de Deus na sua vida. Paulo, quando escreve a carta dele para Efésios, lá no capítulo 1, verso 13, 12 e 13, ele fala que quando nós aceitamos o Evangelho, nós somos selados pelo Espírito de Deus. Nós temos a marca de Deus. Nós trazemos esse selo que Deus nos possui, que nós somos dele. Ele é nosso Deus. Está em Efésios 1, 13, se não me engano, 13 e 14. Ele é o penhor, ele é a garantia de que vai se cumprir a promessa de Deus na nossa vida. Então, o que torna santo esse local, o que torna santo a nossa vida, é a presença de Deus. Né? E no verso 6, disse então: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então Deus se revela a Moisés. Moisés tinha conhecido Deus de ouvir falar das histórias que sua mãe contava, das histórias do povo, coisa. Mas aqui Deus se revela a Moisés. Deus fala: Moisés, sou eu, o Deus dos teus antepassados, o Deus que te conhece pelo nome, o Deus que te sela, que te possui. Moisés teme quando conhece, quando é confrontado por esse Deus. Verso 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. Deus é Deus que vê, é um Deus que está atento, é um Deus que está acompanhando o seu caminhar, é um Deus que está se importando com você. Vi a aflição do meu povo. Deus conhece a sua aflição, a sua dor, irmão. Ouvi o seu clamor. Ele vê e ele ouve o seu clamor. Ele para, ele presta atenção. Ele ouve, ele se preocupa por causa do seu desastouro. Conheço-lhe o sofrimento. O escritor de Hebreus fala que Jesus é o nosso sumo sacerdote que se identifica conosco porque ele foi provado, tentado, testado em todas as áreas da vida como nós. Então, nosso Deus se identifica com a nossa dor. Ele não é um Deus distante, soberano, apático, que não sabe o que está acontecendo. Não, ele se fez homem e ele se identifica com a dor que o irmão está sentindo, a dor da perda, a dor dos problemas de casa, a dor de tudo. Deus se identifica, porque ele está prestando atenção, ele está ouvindo. Olha que interessante, Deus está se revelando a Moisés. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios e fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, a terra que mana leite e mel. Ele vê, ele ouve, ele presta atenção, ele age. É um Deus que vem ao seu encontro, ao seu socorro. Um Deus que vem te libertar, te acudir, te consolar. E Moisés fica surpreso com essas coisas. Tá? Verso 9. Continua Deus falando: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vi a opressão que os egípcios estão oprimindo. 10. Vem agora, Moisés, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Essa é a missão que Deus dá. Deus primeiro se revela no primeiro momento. Na grande comissão, quando você pensar na grande comissão, você vai ver esses mesmos elementos aqui, você vai ver na grande comissão. Jesus começa dando a grande comissão falando: toda a autoridade dos céus e da terra foi me dada. Jesus está ali falando: olha, toda a autoridade do mundo criado, do mundo visível, do que se vê, que se não vê, anjo, tudo foi me dado. É a mesma coisa que Deus está fazendo com Moisés, está se identificando. E depois Jesus fala: vai, ide. Ele não sugere, ele dá uma ordem. A mesma coisa Deus está fazendo com Moisés aqui. Vai, Moisés. E o que Moisés responde? Verso 11, né? Então disse Moisés: quem sou eu para ir a Faraó e tirar o Egito dos filhos de Israel? Quem sou eu, Senhor? Note aqui que muitas vezes quando Deus nos desafia alguma coisa na vida, a primeira coisa que a gente faz é se assustar com o tamanho da obra, se assustar com o tamanho do desafio que tem na frente da gente. Imagine eu pegando minha família agora e indo trabalhar com muçulmano, com igreja francesa, numa língua que eu nem falo direito, começar tudo de novo com a idade que eu tenho,
uma coisa que a gente nem está preparado, a igreja local não está nem preparada para fazer, nós vamos fazer parte dessas decisões. Trabalhar com refugiado, trabalhar com aqueles... Quem sou eu para fazer isso, gente? Quem sou eu? E olha como Deus responde, que interessante, para Moisés. Verso 12, Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Nota que todas as vezes que nós entramos em conflito, a primeira reação que as pessoas têm é de querer exaltar o nosso ego, né? Falar assim, pô, mas olha você, cara, você foi treinado, você fez faculdade disso, fez faculdade daquilo, você é capaz, você vem de berço, você vem de família tradicional, você tem cultura, você isso, você aquilo, você é bonito, você é alto, sei lá. Eles tentam exaltar, botar a gente para cima, mas Deus age completamente diferente. Fala, Moisés, eu serei contigo. Mesma coisa para Josué, quando a gente lê aqueles primeiros versos do livro de Josué. Deus fala, eu serei contigo. Quando Deus chama Gideão, que aparece o anjo do Senhor lá para Gideão, salve valente, Gideão fala, quem sou eu? Minha família é mais pobre, eu sou menor da minha casa, quem sou eu? Promessa, eu serei contigo. Jeremias, quando Deus chama Jeremias, vou te enviar aos reis, você vai ser minha voz, minha boca para os reis. Jeremias fala, Senhor, eu sou uma criança, sou um jovem, quem sou eu? Deus fala, eu serei contigo. Grande comissão, Jesus fala, como é que termina a grande comissão? E eis que serei contigo, amém, até a consumação do amém. Então essa é a promessa de Deus. Deus não promete tirar os obstáculos, Deus não promete facilitar a sua vida, embora Ele faça muitas vezes. Deus compromete ser contigo. Então Deus, na verdade, o que Deus está fazendo, Deus está falando para Moisés o seguinte, Moisés, tira os olhos de você, muda seu referencial, esquece quem você é, olha para mim, foca em mim, para de olhar para a montanha, para de olhar para o problema, olha para mim. Eu sou o teu Deus e eu serei contigo. E da mesma maneira, Deus fez comigo também, quando me chamou. Primeiro para ir para a Islândia. E eu falei, bom, a família não vai aguentar o frio, né? A família não vai aguentar a cultura, a família não quer comer cabeça de carneiro com não sei o quê, a família não quer, como que a gente vai lidar com isso, né? Deus falou, né, através da sua palavra, que Ele seria comigo, Jesus disse que seria comigo todos os dias. Então, se Ele está me enviando, se Ele está te desafiando, irmão, a promessa vem junto. Vai, porque Ele prometeu estar junto com você. Aí daqui para frente nós vamos ver Deus conversando com Moisés. Deus chegando para Moisés e falando, se apresentando. Moisés pergunta para Deus, mas qual que é o seu nome? Eu vou lá falar com os anciões. Eles vão perguntar que Deus que foi, o que eu falo? Deus fala, diz para os anciões que eu sou Yahvé, falou com você. Aí Moisés começa, pela segunda vez, Moisés fala, mas ninguém vai acreditar em mim, Senhor, mas como é que vai ser? Eles não vão acreditar e tal. Deus falou, vai, e que vão acreditar. Capítulo 4, Deus começa a trabalhar com Moisés nesse sentido. Deus fala para Moisés o seguinte, Moisés fala, mas não vão crer. Deus fala para Moisés, Moisés, o que você tem na sua mão? Verso 2, perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tem nas mãos? Moisés respondeu, um bordão, um cajado. Ou seja, Moisés era pastor, e todo pastor, naquela época, trabalhava com cajado. Então, o cajado identificava, de uma certa forma, quem era Moisés. O cajado era o instrumento de trabalho de Moisés. Deus pergunta, Moisés, o que você tem nas mãos? E a mesma coisa hoje, né? O que você tem na mão? O que te identifica como pessoa? Qual é o talento que Deus te deu? Qual é o dom que você tem? Quem você é? E é com isso que Deus vai trabalhar. Deus chega para Moisés e fala, lança no chão. E Moisés lança o cajado. Aí o cajado, agora pega pelo rabo, vira uma cobra, aquela história toda. Né? Bota a mão no casaco, tira agora, está doente, está leproso, bota de novo, cara. E Deus vai treinando Moisés, vai capacitando Moisés. E é a mesma coisa na grande comissão. Quando a gente lê a grande comissão, lá no livro de Atos, quando Lucas escreve, lá no começo, ele fala para os apóstolos esperarem em Jerusalém até que eles recebessem poder do alto para testemunhar. Ou seja,
Deus manda os apóstolos esperarem para serem capacitados pelo Espírito para poder pregar o Evangelho, testemunhar. É a mesma coisa com a gente. E Jesus fala ali para os apóstolos, né, para vocês serem missionários em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E a ideia hoje é a mesma para nós, gente. Esperar ser capacitado por Deus através do seu Espírito para que a gente comece a evangelizar, a testemunhar de Jesus na nossa casa, no nosso Jerusalém, no nosso lar, que muitas vezes é o lugar mais difícil para se falar de Jesus, porque lá todo mundo conhece a gente, né? Não é verdade? Nossa casa, nossos vizinhos, a nossa comunidade, e aí vai abrindo o círculo, que nem aquela coisa de jogar pedra no lago que vai abrindo. A ideia é essa, começar em casa e de casa para vizinho, para a comunidade, para a cidade, para o país e para os confins da terra. A ideia é exatamente mesmo, e a promessa dele é que está junto. Então, nessa conversa com Deus e Moisés fala 5 vezes para Deus. Ah, Senhor, manda outro. E no verso 13, ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aqueles que há de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Eu quero voltar um pouquinho aqui no verso 10, quando Moisés dá uma outra desculpa para Deus. Fala: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste com teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Ou seja, Senhor, manda outro, eu sou gago, eu sou difícil para falar, as palavras não vêm, eu não tenho boa dicção, manda outro. E que Deus responde para ele, verso 11: Quem fez a boca do homem? Moisés, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Quem faz o mundo ou o surdo? Ou quem vê? Ou quem fez o que é cego? Não sou eu, Senhor? Olha que interessante. Quem fez você exatamente da maneira que você é? Com todos os seus dons, com todos os seus talentos, mas com todas as suas limitações também. Não foi Deus? Não foi o Senhor? Tanto quando Deus te desafia, te chama, não questiona as suas limitações, porque Deus te fez, planejou você, criou você desde a eternidade exatamente da maneira que você tinha que ser, na casa que você tinha que nascer, viver, no local que você tinha que trabalhar, gente. Porque só você é capaz de alcançar aquelas pessoas em volta da sua vida que Deus colocou. Muitas vezes a gente está sempre arrumando desculpa. Ah, Senhor, mas se eu falasse melhor, se eu tivesse... Mas Deus fala: pode parar com isso, Moisés. Para com isso. Eu que te fiz assim. Deus que te fez você do jeito que é. E no finalzinho ali, no verso 17, Deus fala assim: Moisés, então toma o seu bordão, né? Toma o seu cajado na mão, com o qual há de fazer sinais. Com aquilo que Moisés tinha na mão, foi que Deus usou para trazer as pragas, transformar o rio Nilo em sangue, a água em sangue, para bater na pedra sair água, para dividir o mar vermelho. Foi com o cajado de Moisés, com aquilo que Moisés tinha na mão, quem identificava Moisés, que Deus usou, que Deus trabalhou. E é interessante que no verso 20, quando Deus se despede de Moisés, fala: Moisés, toma. No verso 17 fala: toma o seu cajado na mão e vai embora. E no verso 20 ele fala assim: tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, fez-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito, perdão. Moisés levava na mão cajado de Deus. Agora não é mais cajado de Moisés, agora é cajado de Deus. Ou seja, irmãos, o que você é, o que você tem, o seu talento, o seu dom, a sua essência, quando você entrega para Jesus, passa a ser de Jesus. E é com isso que você vai servir. É com isso que Deus vai usar para a obra dele. Amém? Amém, pastor. Obrigado. Reverendo Paulo, nós agradecemos a sua presença, o seu desafio, a palavra muito bem posicionada. E nós queremos dizer que desde já somos parceiros. Por enquanto, em oração e comunicação.
mas o Senhor há de nos dar condições também de contribuir financeiramente com esse novo desafio. E o que mais me impressionou do que o Senhor disse, evidentemente afora a exposição bíblica, é que a sua igreja de 35 membros mantém obras que atendem mais de 2.500 pessoas, em 8 países. Só que nesse auditório nós temos 800 pessoas agora. Já tivemos 200 no primeiro culto, vamos ter mais umas 250, 300 à noite. A gente pode fazer bem mais. Vamos ficar em pé, vamos cantar o hino 304. A voz do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecado, que do céu lhe deu seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá nos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho, segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas que nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá no céu. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. O Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhais no mal, cobiçando seus prazeres, pois vos pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá nos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Paulo, por favor, vem aqui ao meu lado, nós vamos orar por você, logo após você vai impetrar a bênção. Estenda uma de suas mãos para o nosso amado irmão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos impactados por tudo que ouvimos nesta manhã, ao longo de todo este culto. O Senhor, que está presente em nosso meio, em nosso coração, sempre faz maravilhas. E ao tomarmos conhecimento da obra que de alguma forma a Igreja Presbiteriana tem feito também ali na Islândia, pela instrumentalidade do teu servo, nós queremos te render graças, Senhor, por poder participar desta obra, como Moisés, como Josué, como servos do passado e do presente, nada somos, mas o Senhor está conosco, o Senhor vai adiante de nós, o Senhor está por detrás de nós, o Senhor nos dá um embasamento, o Senhor nos dá a cobertura, o Senhor nos dá a presença interior. Ó Pai, muito obrigado pela vida do teu servo, que tu possas abençoá-los nesta jornada
na formação dos parceiros que vão se empenhar para que agora, na continuidade do seu ministério, pelo novo desafio que se apresenta tão grandioso, ele possa ter toda a condição de fazer a obra para que o Senhor chamou. Que nós não tenhamos nenhum sinal de indiferença, nem de omissão, mas de participação. Abençoa a sua família, sua esposa, suas 3 filhas, o genro, a netinha. Que a graça, o amor do Senhor estejam com esta casa. Abençoa a igreja ali na Islândia. Abençoa aquele grupo que, muito pequenino, cresceu e hoje pode, ó Deus, fazer uma obra que atende populações imensas na África. E abençoa, Deus, esta preparação para a obra na França. Nós assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que as misericórdias do Senhor, nosso Deus e Pai, a paz de Jesus Cristo, que transcende todo o nosso entendimento, e as consolações do seu Santo Espírito, seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Santa paz e perdão é a nova lá do céu. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Vamos nos saudar na paz de Cristo. Um bom domingo a todos.